Você abriu, não por acaso. Você foi chamado agora, nesse exato momento, para ouvir algo que os céus vêm tentando dizer há dias, mas você vem adiando, empurrando, se distraindo com tudo o que dói, com tudo o que aperta, com tudo o que grita dentro da sua rotina. O Espírito Santo não está distante, ele está aí do seu lado e ele chora cada vez que você se esquece que eu estou aqui, tentando te alcançar antes que seja tarde, antes que algo quebre dentro de você de vez. Há um grito do céu tentando romper o silêncio que você insiste em manter. E se você sair agora, se ignorar essa voz, pode perder a direção que mudaria tudo. Fica até o fim, porque quem persevera até o final, ouve o que muda o destino. Curte e se inscreve aqui agora para não se perder mais em vozes que não vêm de mim. E compartilha, porque alguém da sua casa também precisa ouvir isso urgente. Você tem cuidado de tudo e de todos, mas quando foi a última vez que alguém cuidou de você? Você carrega responsabilidades que ninguém vê, coloca sorrisos por fora e se remenda por dentro, esperando que em algum momento algo mude. Eu vejo como você se entrega por aqueles que ama. São noites em que o travesseiro já não resolve, dias em que o corpo continua funcionando no automático, e mesmo assim você se levanta, prepara o café, organiza a casa, responde mensagens, faz ligações, cuida da saúde de quem ama, se preocupa com a conta atrasada, com a filha que parece distante, com o filho que não conversa mais, com a dor que apareceu de repente no corpo. E ainda assim, ninguém percebe que por trás do seu esforço está alguém gritando por socorro em silêncio. Mas eu percebo, e é por isso que te chamei agora. Porque o Espírito Santo está aqui para te sustentar onde você não aguenta mais segurar sozinho. Você tem enfrentado ambientes carregados, pessoas próximas te olhando com desconfiança, comentários disfarçados de conselhos, gente que finge te apoiar, mas se alimenta da tua dor. A inveja entrou onde deveria ter só paz. E ainda assim, você sorri, serve, oferece ajuda, mesmo sentindo o clima mudar cada vez que você entra em certos lugares. Mas hoje ouve, eu estou selando tua casa com proteção. Nenhuma palavra torta terá mais poder sobre teu ambiente. Nenhum olhar maldoso permanecerá sem resposta do céu. Estou trazendo livramentos que você nem saberia pedir. Estou limpando o invisível para que a paz volte a habitar onde hoje só há tensão. O que os outros planejaram para derrubar tua fé, eu vou usar como impulso para elevar tua vida. Mas você precisa me ouvir agora, porque essa janela espiritual está aberta só por um tempo. E se você não estiver atento, vai deixar passar um milagre que foi preparado exclusivamente para você. Não adianta fugir. Não adianta continuar tentando fingir que está tudo bem só porque você aprendeu a suportar. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para viver com plenitude. E isso não se conquista apenas com esforço, nem apenas com força. Você precisa da minha direção. Precisa da presença viva do Espírito Santo te guiando nos detalhes. Porque existem decisões que você tomou por pressão e hoje colhe os reflexos disso. Mas eu não venho para te condenar, venho para redirecionar. Ainda há tempo, ainda há cura, ainda há restauração. E se você ouviu isso até aqui, é porque eu estou te tocando, mexendo onde ninguém encosta. Eu sei como te curar por dentro, eu sei como te fazer sorrir de novo sem peso. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Eu só quero que você permita que eu seja teu refúgio agora, só hoje. E depois, você vai ver o que eu posso fazer por completo. E você sente que tudo está acelerado demais. Os dias passam como se não houvesse tempo para respirar. É tanta informação, tanta cobrança, tanto conflito. E o tempo parece correr mais rápido do que seu coração consegue acompanhar.
Você vê gente indo, promessas não cumpridas, amizades esfriando, familiares que antes eram próximos, agora distantes, filhos que antes corriam para o seu colo, agora mal olham nos seus olhos. Mas escuta, eu não permiti esse distanciamento para te punir, mas para te proteger. Você não percebeu, mas em meio a tudo isso, eu estava preservando tua paz. Porque algumas pessoas só estavam perto enquanto podiam sugar tua energia. E você deixou, por amor. Mas agora, por amor a você, eu precisei afastar. E por mais que doa, é um livramento disfarçado. Deixa ir e me deixa ficar. Eu não quero ser apenas uma lembrança bonita. Quero ser a presença real que sustenta teus dias daqui para frente. Você sabe que existem áreas da tua vida onde você parou de acreditar. Sonhos antigos que você engavetou, promessas que pareciam certas e que desmoronaram de um dia para o outro. E agora você só segue. Anda, faz, responde, vive, mas sem esperança. Porque já se decepcionou demais, confiou demais, esperou demais. Mas o que eu tenho para te dar agora não vem das tuas forças, vem da minha vontade. E a minha vontade ainda é boa, perfeita e agradável. Eu não desisti do que te prometi, mas você parou de esperar. E por isso hoje eu estou soprando novo fôlego sobre esses planos que pareciam mortos. Estou visitando o teu passado não para te ferir, mas para arrancar da tua memória tudo o que ainda te impede de avançar. Você não está no fim. Você está prestes a viver o recomeço que vai justificar cada lágrima escondida que ninguém entendeu. E eu estarei com você em cada detalhe desse novo caminho. Sua saúde tem sido atacada. Pequenas dores, exames inconclusivos, diagnósticos incertos, sintomas que aparecem do nada. Você tenta ser forte, evita se preocupar para não alarmar a casa, mas por dentro o medo tem rondado tua mente como um inimigo silencioso. Mas eu sou teu Deus que cura. Não apenas o físico, mas também a alma que adoeceu de tanto acumular preocupações. Eu estou hoje liberando cura sobre áreas do teu corpo e do teu interior que a medicina não alcança. Eu sou o sopro de vida que renova células, que transforma laudos, que muda prognósticos. Mas mais que isso, eu quero que você entenda que tua vida ainda tem muito por vir. Não aceite essa ideia de que já deu, de que agora é só administrar o que sobrou. Ainda há renovo, ainda há juventude no teu espírito, ainda há vigor para você. Mas você precisa parar por um instante e me ouvir até o fim. Porque enquanto você ouve, eu estou trabalhando a teu favor. Você tem orado pela sua casa, tem pedido por transformação, por mudança nos filhos, por paz no casamento, por libertação de vícios, de pensamentos negativos, de padrões que vêm se repetindo geração após geração. E eu ouvi. Eu estou agindo agora, mesmo que você não veja. Estou entrando em corações que pareciam blindados. Estou quebrando correntes invisíveis, cancelando palavras malditas ditas anos atrás que ainda ecoam nos quartos da tua casa. Estou libertando teu lar de ciclos que pareciam imutáveis. Você não nasceu para viver debaixo da mesma maldição que já atingiu outros da sua família. Você nasceu para romper. E a tua obediência agora vai ser o ponto de partida para essa nova história. Mas fica até o fim, porque tem mais. Porque o Espírito Santo ainda está falando. Porque enquanto você permanece ouvindo, coisas que te amarravam há décadas estão sendo desfeitas agora. E enquanto você continua, eu te digo, compartilha isso com quem precisa. Porque não é só para você. Há alguém agora precisando da mesma palavra, da mesma presença, da mesma libertação. Não retenha o que eu te dei. Compartilhar essa mensagem pode ser o sopro que salva alguém da queda. E se inscreve aqui agora. Não por mim, mas porque você precisa continuar ouvindo a minha voz com frequência. Você não pode mais se perder em meio a barulhos que não vêm de mim. Isso aqui é refúgio,
é abrigo, é alimento espiritual. E cada palavra que chega aqui carrega um pedaço do céu para dentro da tua realidade. Fica, permanece até o fim, porque o mais forte ainda está por vir. Você chegou até aqui porque há algo em você que ainda responde à minha voz. Mesmo em meio às decepções, aos dias cinzentos, às conversas que machucaram mais do que ajudaram, eu vejo a centelha que ainda clama por direção. É nesse ponto que eu entro com força. Quando tudo parece esgotado, é quando minha graça se revela mais forte. Não é sobre o que você perdeu, mas sobre o que estou prestes a restaurar. Permanece atento. O Espírito Santo ainda está te conduzindo. Você pensa que está tudo parado, mas não está. Enquanto você vive sua rotina, cada oração esquecida está sendo visitada, cada detalhe que você nem mencionou está sendo cuidado com precisão. A espera não é um castigo, é preparo. O que virá não será frágil como o que passou. Estou construindo algo sólido, inabalável, sem as rachaduras do que foi levantado à pressa. Você verá e entenderá que o tempo que achou perdido foi, na verdade, semente. Quantas vezes você tentou mostrar força enquanto tudo por dentro gritava por descanso? Quantas vezes segurou lágrimas ao ver quem ama se afastando? Você sente a responsabilidade de manter tudo de pé, mas hoje eu te digo, não é você quem sustenta, sou eu. Você foi fiel até aqui, e essa fidelidade está prestes a ser honrada com testemunhos que ninguém vai conseguir negar. Eu sou o teu socorro. Não deixei de agir por um segundo sequer. A comparação tem sido uma arma cruel. Você olha em volta e parece que os outros avançam, enquanto você se arrasta. Mas você não sabe o que eu tenho reservado. Você não foi esquecido. Foi escondido, guardado, protegido da exposição prematura. O que estou formando em você exige estrutura. O que estou prestes a liberar vai surpreender até aqueles que duvidaram. Confia. Não se baseie no que os olhos naturais enxergam. O invisível está em movimento. Alguns dias têm sido silenciosos demais. Você ora, mas parece que o céu não responde. Não é indiferença, é construção. O silêncio de Deus nunca é ausência. É sinal de que algo profundo está sendo alinhado. E nesse processo, eu estou purificando tua escuta. Tantas vozes tentaram se passar pela minha, mas agora estou te ensinando a reconhecer o som da verdade. Você nunca mais se confundirá. Estou afinando tua percepção espiritual. Você carrega promessas antigas, coisas que pareciam distantes demais para ainda esperar. Mas eu não esqueço o que prometo. Ainda que todos tenham seguido em frente, ainda que tenham zombado da tua fé, ainda que você mesmo tenha tentado se convencer de que não vai mais acontecer, hoje eu reacendo. Soprei sobre os ossos secos e eles reviveram. Soprarei também sobre aquilo que está adormecido em você, e o que é teu se levantará. A dor de ver alguém que você ama se perder aos poucos tem te consumido por dentro. Você ora, aconselha, intercede, mas parece que tudo volta pior. Mas eu vejo o esforço que você faz para não se afastar, mesmo quando tudo em você queria desistir. Eu estou trabalhando no invisível. A transformação não virá do teu argumento, mas do toque do meu espírito. E esse toque já começou. A semente que você plantou não morrerá, vai florescer. Eu creio no plano de Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. E agora eu quero te libertar da culpa. Você se acusa por coisas que já foram perdoadas. Se cobra por decisões que na época foram tomadas com o que você sabia. Mas eu não olho como os homens olham. Eu vejo tua intenção. E se houve erro, há também arrependimento. E onde há arrependimento, há graça. Recebe o perdão. Não continue se punindo por algo que o céu já apagou. Eu não te acuso. Eu te liberto. Você sabe que tem uma missão.
mas ela foi sufocada por medos, críticas e comparações. E agora, sente que talvez tenha passado o tempo. Mas eu sou o dono do tempo. Eu posso reacender o que parecia extinto. E te digo, a unção que foi colocada sobre você não caduca. Ela apenas adormece, esperando o momento certo para agir. E esse momento é agora. Eu estou ativando dons, despertando propósitos, alinhando tua voz com o céu. Tem coisas que você achou que nunca superaria. Traições, perdas, palavras que rasgaram. Mas hoje, o que antes era dor será ponto de força, porque você não apenas sobreviveu, você amadureceu. O que antes te destruía agora te fortalece. A tua cura não será apenas tua, será canal para curar outros. Você vai testemunhar com autoridade, não com teorias, mas com vivência. Porque eu te conduzi pelo vale para que hoje você brilhe no monte. Não pense que a lentidão da promessa é sinal de esquecimento. Ao contrário, é prova de zelo. Eu não libero nada que vá te ferir. O que está vindo precisa de maturidade para ser sustentado, e você está pronto. Por fora, ainda parece tudo igual, mas por dentro há um novo governo sendo estabelecido. Você já não reage como antes, já não se move por impulso, está mais profundo, mais firme. E por isso, o céu começa a liberar o que estava retido. Você se doou tanto que, por momentos, sentiu que se perdeu. E se perguntou se ainda existe um você além do que faz pelos outros. Hoje, eu te devolvo a essência. O que sobrou depois do esgotamento ainda carrega o brilho do que eu planejei. E é nesse restante que farei grandes coisas. Eu uso o pouco para fazer o muito. Eu uso o quebrado para fazer obra-prima. Você não está no fim, está no recomeço mais cheio de propósito da sua vida. Em dias difíceis, você tentou se calar diante da dor para não alarmar ninguém. Engoliu sentimentos, organizou a casa, sorriu na frente dos filhos, manteve a rotina, mas dentro a alma implorava por socorro. Hoje, eu te digo, ouvi cada clamor mudo. Percebi cada vez que você respirou fundo tentando manter o controle. E é por isso que o céu desce hoje sobre você. Não para te julgar, mas para te levantar com força dobrada. Você não precisa mais aceitar a solidão como parte da jornada. Estou conectando pessoas alinhadas com teu propósito. Gente que vai somar, não sugar. Gente que vai orar com você, caminhar junto, rir e crescer lado a lado. Eu não quero ver você cercado de multidões vazias. Quero ver você em alianças saudáveis. E já estou preparando esses encontros. Porque eu não chamo ninguém para caminhar sozinho. A comunhão também é cura. Há respostas que você ainda não recebeu, não porque não orei, mas porque eu estava te preparando para entendê-las. Nem tudo é revelado de uma vez. Algumas respostas só chegam quando o coração está curado. E o teu está. Por isso prepare-se. Os porquês começarão a se desfazer. A paz vai tomar o lugar da confusão. E você verá que, mesmo sem entender tudo, é possível viver com confiança total. Porque eu não erro. E nunca errei com você. Você está sendo reposicionado. Coisas que antes ocupavam tua mente serão ressignificadas. Prioridades mudam, valores se alinham. E de repente, o que antes parecia urgente perde o sentido. Isso é maturidade espiritual. É o Espírito Santo assumindo o leme do teu barco. Você não será mais arrastado pelo vento das circunstâncias. Vai navegar com direção, com propósito, com firmeza. Você foi feito para águas profundas e ainda há promessas que você sequer conhece. Coisas que o céu sonhou para você antes mesmo que nascesse. Caminhos que não estão nos teus planos, mas estão nos meus. Você viverá dias que nunca ousou pedir, porque eu faço além do que você imagina. Mas tudo começa com uma escolha: permanecer. Permanecer ouvindo, sentindo, permitindo que minha voz seja o centro. O céu não está em silêncio.
O céu está falando contigo. E eu permaneço aqui. A cada passo que você dá em minha direção, o invisível começa a se movimentar ao seu favor. Há coisas que estavam travadas há anos e que começam a se destravar no silêncio da sua entrega. Você não percebe, mas enquanto ouve, enquanto permite que eu penetre nos seus pensamentos mais profundos, estou derrubando muros que você não tinha força para escalar. É na obediência silenciosa que os maiores gritos de libertação se cumprem. O mundo tentou te moldar com dureza, forçando você a esconder sua sensibilidade, a camuflar seus sentimentos para não parecer fraco. Mas eu não te criei para ser endurecido. Te criei para ser sensível ao meu toque, aos sinais da eternidade que passam despercebidos aos distraídos. É justamente essa sensibilidade que será a tua arma. Não é fraqueza. É sinal de que eu habito em ti, porque onde o meu espírito está, o coração se mantém vivo. Você precisou amadurecer cedo, assumiu responsabilidades que não eram tuas, guardou dores que não teve tempo de entender, mas agora chegou o tempo da recompensa. O que foi exigido de você em excesso será devolvido com abundância. Nada do que você fez por amor será esquecido. Cada renúncia, cada cuidado silencioso, cada escolha difícil será honrada diante dos homens. O que o mundo não viu, o céu registrou. A tua história não termina com as perdas que sofreu, nem com os nãos que escutou, nem com os caminhos que não deram certo. Eu ainda escrevo capítulos inteiros sobre restauração, sobre começos inesperados, sobre vitórias que não dependem de esforço humano, mas da minha mão estendida. Ainda há páginas por virar, e nessas páginas eu te devolvo tudo que parecia perdido, mas que estava sendo preparado para um retorno glorioso. Você tem orado por quem ama, e não são palavras jogadas ao vento, são intercessões carregadas de fé, mesmo quando o coração está cansado. Hoje, eu te digo, nenhuma dessas orações se perdeu. Estou invadindo quartos com a minha presença, quebrando resistências que ninguém entendia, mudando histórias que pareciam seladas. Você verá com os próprios olhos a salvação entrando pela porta da tua casa. O que antes te deixava em pedaços, agora não tem mais o mesmo efeito. Você está sendo fortalecido de forma sobrenatural. Mesmo diante de provocações, críticas ou olhares de desprezo, existe uma nova firmeza em você. Isso é fruto da minha presença. Estou te firmando em rocha, não em areia. A instabilidade que te acompanhava está sendo arrancada. A partir de hoje, você será reconhecido não pela oscilação, mas pela constância. Tem promessas que você deixou de orar porque pensou que era tarde demais. Mas eu sou especialista em ressuscitar esperanças enterradas. Mesmo o que parece impossível ao homem é pequeno diante da minha vontade. Volta a acreditar, volta a sonhar com liberdade, com provisão, com cura, com reconciliação. Se você sentiu isso nascer de novo agora, é porque eu mesmo soprei vida sobre aquilo que você achava que já havia morrido. Você não precisa se justificar mais. Muitos tentaram te rotular com base em momentos frágeis, mas eu não te defino por falhas. Eu te reconheço pela coragem de continuar, mesmo depois de ter sido desacreditado. Você é mais do que os erros que cometeu. Eu vejo em você uma força que poucos enxergaram. E é essa força, vinda do alto, que agora vai te levar a lugares onde só os rendidos conseguem permanecer. As tuas noites têm sido longas, não por falta de sono, mas por excesso de pensamentos. Preocupações que invadem, lembranças que machucam, medos que tentam tomar espaço. Mas essa vigília está chegando ao fim. Eu estou soprando paz sobre tua mente. Aquilo que antes era peso será substituído por repouso. Você vai deitar e dormir sem carregar culpas ou cenários incertos. Eu cuido dos detalhes enquanto você descansa.
Existe uma paz que não depende de estabilidade externa. É a paz que eu dou. Aquela que age quando tudo parece desabar. Mas por dentro, algo permanece firme. Essa paz está sendo plantada agora em você. Não é superficial, não é momentânea, é profunda, duradoura, estável. Ela não depende de boas notícias, porque nasce da certeza de que eu estou contigo em cada passo, mesmo que a estrada pareça torta. Você acreditou em palavras que não foram cumpridas, e isso te feriu. Mas hoje eu venho com verdades eternas, com promessas que não mudam, com alianças que não quebram, com palavras que sustentam. Você não será mais iludido por expectativas humanas. Vai aprender a se alimentar daquilo que eu digo, e o que eu digo permanece, porque sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E minha fidelidade não depende das estações. Eu creio no plano de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Você tem sentido um chamado que não sabe explicar, uma vontade de se aprofundar, de conhecer mais, de sair do raso. E isso é o meu espírito te puxando para o centro da minha vontade. Não resista. O que você sente não é confusão, é alinhamento. Está tudo sendo posicionado. Sua mente, seu coração, sua rotina, seus vínculos, tudo começando a girar ao redor da presença e não mais das preocupações do mundo. Tem pessoas que você não entende porque ainda estão na sua vida. Mas hoje eu te digo, algumas estão para serem curadas através de você. Outras estão para te moldar. E algumas ainda permanecem porque você precisa aprender a se posicionar com amor e verdade. Não é sobre excluir, mas sobre discernir. E quando você entender o papel de cada um, não carregará mais fardos que não te pertencem. O passado já não tem mais autorização para comandar seu presente. Eu cortei os laços com tudo o que te impedia de crescer. Agora, você não vive mais reagindo ao que já foi. Você vive respondendo ao que eu estou te dizendo agora. E o que eu digo é, você foi liberado. Liberado do medo, da culpa, da opinião dos outros, da prisão do e se. Agora é tempo de avanço, sem correntes, sem pesos, apenas com direção e confiança. Você tem sentido saudade de algo que nem sabe nomear. É a saudade da presença, do primeiro amor, da leveza que existia quando tudo que importava era a conexão comigo, e eu te chamo de volta, não com cobrança, mas com ternura. Volta ao lugar secreto, ao lugar da essência, ao lugar onde o barulho do mundo não interfere. Lá eu te renovo, te ensino, te fortaleço e te preparo para o que vem. As portas que estavam fechadas não são negativas eternas. Muitas delas estavam trancadas por misericórdia, porque se tivessem se aberto, você teria entrado despreparado. Agora, você será posicionado com sabedoria. As portas certas vão se abrir, e você entrará com a certeza de que esse é o tempo, porque o que é teu não precisa de disputa. O que é teu se alinha com a minha vontade e se cumpre sem atropelos. Você pediu sinais, e eu enviei, mas você ainda os duvidou. Não se culpe. Agora eu te dou clareza, te dou discernimento, te dou sensibilidade para reconhecer a hora certa, o lugar certo, as pessoas certas, não mais por impulsos emocionais, mas por convicção espiritual. Você caminhará com firmeza porque aprendeu a ouvir a voz do Espírito, e quem escuta essa voz não tropeça no escuro. Eu não quero apenas visitar tua vida aos domingos, quero habitar em cada espaço, quero estar nas decisões do trabalho, nas conversas com a família, nos momentos de descanso e nos de agitação. Minha presença é constante, e quanto mais você me permite entrar em todas as áreas, mas você percebe que nada é pequeno demais para ser conduzido por mim.
Até os detalhes contam quando são guiados pelo céu. Você carrega dentro de si uma luz que incomoda as trevas. Por isso, às vezes, sem motivo aparente, enfrenta resistências, olhares atravessados, energias estranhas. Mas não tema, a luz não precisa se justificar. Ela apenas brilha. Continue sendo quem eu te formei para ser. A luz não discute com a escuridão, ela a dissipa. E você vai perceber que quanto mais brilhar com verdade, mais liberdade virá junto. A estrada até aqui foi marcada por altos e baixos, por conquistas celebradas em silêncio e por derrotas sentidas no escuro. Mas o que virá agora não será inconstante, será firme, sólido, duradouro, porque não será construído apenas com força humana, mas com direção divina. Estou estabelecendo fundações profundas, e sobre elas você vai levantar algo que ninguém mais conseguirá derrubar, porque será firmado em mim. Você passou por estações que te fizeram duvidar de quem era, te desfiguraram emocionalmente, te deixaram desconfiado até de ti mesmo. Mas agora eu restauro tua identidade. Você vai se lembrar de quem é em mim, vai resgatar tua essência, vai falar com autoridade, vai andar com confiança. E tudo isso sem precisar provar nada para ninguém, porque quem é de verdade apenas vive, e o mundo reconhece sem precisar explicar. Você não precisa mais esconder o que sente para parecer forte. A força verdadeira nasce da sinceridade, da entrega, da liberdade de se apresentar diante de mim sem armaduras. As feridas que você tentou camuflar são justamente as que quero curar. E a cura começa quando você permite que eu toque o que ainda sangra. Não tenha medo de se revelar na presença, porque aqui eu não rejeito quem se aproxima com o coração aberto. Eu vi quantas vezes você silenciou sua vontade para priorizar os outros. Isso te moldou, mas também te sobrecarregou. Chega um tempo em que é necessário lembrar quem você é, e eu venho hoje para te recordar. Você tem valor, tem identidade, tem espaço nesse mundo. Não nasceu para viver nos bastidores da vida dos outros. Eu te chamei para brilhar também. Te levanto agora, não para competir, mas para florescer onde foi plantado. Mesmo quando ninguém te aplaudiu, você continuou. Mesmo sem reconhecimento, seguiu fazendo o bem. Isso não passou despercebido aos meus olhos. Estou colocando honra onde houve injustiça. Aqueles que te ignoraram verão o quanto eu te sustentei no secreto. E quando a colheita vier, entenderão que sua fidelidade não foi em vão. O que você plantou com dor, colherá com gratidão. E essa colheita será pública. Você tem lidado com um tipo de solidão que não é física. Está cercado de pessoas, mas muitas vezes se sente incompreendido. É uma sensação de não se encaixar, mas isso não é exclusão, é separação divina. Eu estou te preservando. Quando a tua missão for revelada por completo, fará sentido porque você não se encaixava. Porque você nasceu para romper padrões, não para repetir fórmulas. E quem rompe precisa ser preparado. Você se cobra por não ter conseguido impedir certos erros. Mas eu não te chamei para ser perfeito, te chamei para ser dependente da minha graça. O controle que você tanto deseja ter nunca será suficiente. E essa impotência que você sente é, na verdade, um convite. Um convite para confiar mais em mim. Para aprender que o que você não alcança, eu alcanço. E o que você não consegue mudar, eu transformo com um sopro. O tempo tem passado, e você se pergunta se ainda há espaço para recomeçar. Eu te respondo, sim. Não apenas há espaço, como há propósito. Você não está atrasado, está exatamente onde deveria estar para viver o que está por vir. O que você vê como tempo perdido, eu vejo como tempo de raiz. Tudo que você aprendeu nos bastidores agora será útil no palco da minha vontade. E quando você entender isso, a culpa vai embora. Há dores que você aprendeu a esconder tão bem que até esqueceu que existiam.
mas elas voltam de vez em quando, nos gestos, nas palavras engolidas, nas reações impulsivas. Eu quero ir até elas, não para te expor, mas para curar na raiz. O Espírito Santo age com precisão. Ele toca onde os remédios não alcançam. Ele transforma traumas em testemunhos. Você não precisa conviver com essa dor como se fosse parte de quem é. Algumas orações que você fez foram respondidas com silêncio, e isso te confundiu. Mas o silêncio não foi ausência, foi proteção. Houve pedidos que você ainda não entende porque não se realizaram. Mas com o tempo, verá que foi livramento. O que parecia adiamento era alinhamento, e o que parecia esquecimento era cuidado. Porque quem te conhece profundamente sabe o que deve dar e o que deve tirar. Eu sei o que você precisa. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. Você tem enfrentado dias em que tudo parece estar fora do lugar, mas dentro de ti algo permanece firme. Isso é fé, e a fé que sobrevive às tempestades é a que gera frutos duradouros. Não estou formando em você apenas um sobrevivente. Estou levantando um edificador, alguém que vai ensinar outros a caminhar mesmo quando os ventos são contrários. Sua jornada não será em vão, ela vai iluminar outros caminhos. Você olha para trás e se pergunta onde foi que perdeu o brilho. Mas eu te digo, o brilho não se perdeu, apenas foi ofuscado pelas preocupações. Agora eu venho soprar a poeira da tua alma. Venho reacender tua esperança. O brilho que eu coloquei em você não se apaga com o tempo. Ele é eterno porque carrega meu DNA. E quando eu sopro sobre ti, até as cinzas voltam a arder. Você vai se ver de novo com os olhos do céu. Há promessas que parecem adormecidas, mas estão apenas aguardando o tempo certo. Não é porque você não tem fé, mas porque o tempo da promessa é tão importante quanto a promessa em si. Confie nesse processo. Eu estou cuidando de cada detalhe. O que é teu não será tomado. O que foi prometido será cumprido. Não com pressa, mas com perfeição. E quando acontecer, não haverá dúvidas de que fui eu. Você já sentiu que precisou ser forte demais por muito tempo. E isso te cansou. Mas a verdadeira força não está em resistir sempre. Está em saber quando descansar. Hoje eu te convido ao descanso. Um descanso que não paralisa, mas que restaura. Um descanso que te devolve o fôlego, que renova tua visão, que alinha teu espírito. Porque quem descansa em mim não perde tempo, ganha vigor. E esse vigor é o que você precisa agora. Você precisa saber que não é tarde para mudar rotas. Às vezes você segue por caminhos por medo de recomeçar. Mas o que te prende não é o lugar onde está, é o medo de soltar. Eu te chamo a dar passos de coragem. Passos que talvez pareçam inseguros aos olhos humanos, mas que são certeiros sob minha direção. Onde há fé, há movimento. E onde há movimento com obediência, há milagres. Alguns vínculos precisam ser revistos. Há pessoas que te cercam, mas não te edificam. Relacionamentos que sugam, ambientes que minam tua fé. E eu estou te ensinando a discernir. Não com julgamento, mas com sabedoria. Você não precisa cortar com violência, mas com firmeza. Teus passos precisam de leveza, e leveza só vem quando o excesso é deixado para trás. Você vai aprender a andar sem o que nunca foi necessário. Você tem um chamado que não pode mais ser adiado. Já sentiu isso em momentos isolados, mas agora é constante. É como um fogo interno que não apaga. Eu te digo, é tempo de responder. Não com pressa, mas com entrega. Você será usado nas tuas próprias experiências. Não precisará fingir santidade, apenas viver com verdade. Porque é na verdade que meu poder se aperfeiçoa. E a tua história, do jeito que é, já carrega unção. Você acha que precisa estar perfeito para começar. Mas se espera a perfeição, nunca começa.
Eu não uso os prontos, uso os disponíveis. E você está pronto o suficiente para dar o primeiro passo. O resto, eu vou moldar no caminho. Não deixe o medo te paralisar. A coragem não é ausência de medo, é decisão de seguir, mesmo sentindo. E se você seguir, vai ver o impossível se tornando visível. Porque eu caminho junto. Tem áreas da sua vida que você evita tocar porque doem. Mas eu não ignoro dor, eu curo. E para curar, preciso que você confie. Estou desenterrando raízes que te impedem de crescer. Isso pode gerar desconforto no começo, mas depois vem o alívio. O que antes era peso, agora será impulso. Você não será mais prisioneiro do que sentiu. Vai ser livre, e essa liberdade começa quando você permite que eu entre. Você tem pressa, eu tenho tempo. Você quer resposta, eu ofereço sabedoria. Entenda, não é negação, é preparação. O que você tanto deseja está vindo. Mas enquanto isso, eu te dou algo maior. Crescimento, porque quando a promessa chegar, você estará maduro o suficiente para sustentar. Não quero te dar algo que você ainda não pode carregar. Quero te preparar para que quando vier, você viva com plenitude. Você pensa que ninguém entende o que sente, mas eu entendo. E mais do que entender, eu me importo. Minha presença não é visita, é abrigo, é repouso. É lugar onde você pode ser quem é, sem medo de rejeição. Aqui, você pode se despir de todas as máscaras. Pode deixar cair o que pesa. Pode respirar sem cobrança. Porque na minha presença há paz. E essa paz eu estou colocando agora sobre teu coração. A voz que você tem guardado precisa ser liberada. Não para impor, mas para curar. Teus relatos, tuas experiências, teus aprendizados têm valor. Não subestime o que já viveu, porque alguém precisa exatamente do que você carrega. Quando você fala com sinceridade, o céu se move. Não com perfeição, mas com propósito. E seu propósito é ser ponte. Ponte entre a dor e a cura. E essa ponte começa com um gesto de coragem. Você achou que o tempo calou sua voz, mas a verdade é que ele a amadureceu. Hoje, suas palavras têm mais peso, têm mais vida, têm mais verdade. Por isso, eu estou te reposicionando, te tirando do silêncio que te limitaram. Te levantando para que você fale com clareza, com unção, com propósito. Você será ouvido. Não por volume, mas por autoridade. Porque quem anda com o céu, carrega o som que transforma. E tudo isso começa quando você decide continuar ouvindo. Porque quem escuta a minha voz não se perde. E quanto mais você me ouve, mais reconhece o caminho. Mais percebe os desvios, mais se alinha ao propósito. Não pare agora. O que estou fazendo em você é profundo demais para ser interrompido. Há mais, muito mais. E eu não terminei. Estou apenas começando a revelar o que preparei em segredo para a tua vida. Você não precisa mais viver tentando provar o seu valor. As mãos que te formaram não erram no propósito. Há beleza em quem você é, há poder no que você carrega. E há uma missão específica que só você pode cumprir. Não se compare com ninguém. O tempo da comparação termina onde começa o entendimento de que fui eu quem te escolhi. Cada detalhe da sua jornada tem uma razão, mesmo quando os olhos não conseguem ver. O vazio que você sente não será preenchido por conquistas externas. Pode haver vitórias aos olhos humanos, mas se faltar presença, tudo perde sentido. É por isso que eu insisto em te atrair. Para que você pare de buscar do lado de fora aquilo que só pode ser encontrado aqui dentro, na intimidade comigo. A presença preenche, consola, renova. Nada tem mais valor do que um coração em paz, e é exatamente isso que venho oferecer. Muitos disseram que você era fraco, que não ia resistir, que não suportaria certas perdas. Mas veja onde você está agora. Veja o quanto suportou. Mesmo em silêncio, permaneceu.
Mesmo sem ter todas as respostas, continuou caminhando. E é isso que te torna forte. Essa resistência silenciosa é resultado de uma fé que não se mostra em palavras, mas em atitudes. E essa fé é preciosa demais para ser ignorada. Eu vi quando você abriu mão de algo que amava para proteger alguém. Vi os gestos que ninguém reconheceu. Vi as noites em que você se despiu do próprio conforto para não deixar faltar ao outro. E hoje, eu te retribuo. O que você fez por amor será lembrado pelos céus. Nenhum ato de compaixão passa despercebido. O bem que você semeou voltará com frutos que alimentarão sua alma nos dias mais difíceis. Você tem sido um abrigo para muitos, mas tem carregado essa sensação de que ninguém te entende completamente. As pessoas se acostumaram com sua força e esqueceram que também há fragilidade aí dentro. Mas eu não esqueço. Eu conheço as áreas que ninguém visita, e é ali que quero entrar. Não para cobrar, mas para cuidar. O cuidado que você deu aos outros agora será derramado sobre você em dobro. Quando você pensou que era o fim, eu já estava preparando um recomeço. A dor que você enfrentou não foi um castigo, foi uma transição. Algo precisou ser rompido para que o novo pudesse nascer. E embora o processo tenha deixado marcas, essas marcas agora brilham com o óleo da superação. Você foi moldado para atravessar o que outros parariam. E por isso, sua vida será resposta para quem precisa de direção. Eu creio no plano de Deus. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Estou reconstruindo sua essência com paciência e amor. Não se trata apenas de restaurar o que foi quebrado, mas de formar em você uma estrutura que suportará o que está por vir. As áreas mais frágeis do teu coração serão os lugares onde minha glória repousará com mais intensidade. Porque é nas rachaduras da alma que a luz penetra, e onde antes havia dor, agora haverá força. Não a força do mundo, mas a que nasce do céu. Você não precisa mais esconder seus dias nublados. A espiritualidade não se mede pelo número de vezes em que você sorriu enquanto sofria. A verdadeira maturidade está em se permitir ser cuidado. Quando você reconhece sua limitação, o meu poder se manifesta. Estou chamando você para essa entrega sincera. Quero que deixe de lado os disfarces e se aproxime com o que realmente sente. É nesse lugar que eu atuo com mais liberdade. Não tema o que está por vir. Eu conheço o futuro que você teme, e mesmo assim continuo afirmando: há paz nesse caminho. Mesmo que os ventos mudem e os rostos mudem, a minha presença permanece. Você foi treinado no escondido, forjado na pressão, lapidado na espera. Agora, quando você der os próximos passos, verá que não anda sozinho. Há anjos à frente, há sinais ao redor e há graça cobrindo os teus pés. As palavras que te machucaram não têm mais poder. Eu as revogo agora com autoridade. Você não será mais prisioneiro do que disseram, do que te acusaram, do que tentaram enraizar em sua mente. Eu limpo o teu interior. Estou silenciando vozes que por anos te mantiveram paralisado. A partir de hoje, tua referência não será mais o julgamento das pessoas, mas a voz do teu Criador que declara: você é aceito, amado e restaurado. É hora de parar de mendigar atenção em lugares onde sua alma não é ouvida. Você passou tempo demais tentando caber em moldes que sufocam, mas o teu espírito clama por autenticidade. Estou te conduzindo a conexões verdadeiras. Gente que te vê com os olhos certos, que ora junto, que caminha sem interesse. Não aceite mais ser tolerado. O que tenho para você vai além do que é suportável. Eu te levo para o que é saudável. Você sente que algo dentro de você está sendo despertado.
É como se a dor de tudo o que viveu estivesse servindo de combustível para uma nova fase. Essa é a ação do meu espírito. Ele transforma choro em força, silêncio em sabedoria, frustrações em autoridade. Não lute contra esse movimento, renda-se. Porque quem se rende à minha vontade jamais perde, apenas se reposiciona para receber aquilo que é eterno. A sua voz será instrumento de cura. Não importa quantas vezes tentaram te calar. Cada palavra sua, quando guiada por mim, se tornará resposta para alguém. Você não precisa falar alto, precisa falar com verdade. Não precisa convencer ninguém, precisa apenas expressar o que eu tenho colocado dentro de você. E mesmo que seja em silêncio, a sua presença carregará paz, discernimento e luz. Eu te uso como canal vivo da minha presença. Você passou por ambientes onde teve que esconder o que sentia para ser aceito. Mas agora eu te trago para um novo tempo. Um tempo onde você não precisará mais omitir sua verdade. Onde o que você é será suficiente. Onde as marcas que carrega não serão vistas como defeitos, mas como evidências de superação. Estou te livrando do medo de ser rejeitado. Porque quem anda comigo caminha com segurança, mesmo quando não é compreendido. As madrugadas têm sido mais pesadas, e eu sei que você não fala sobre isso com ninguém. O corpo cansa, mas a mente continua girando. Pensamentos confusos, preocupações constantes e aquela sensação de não saber por onde começar. Mas eu estou aqui, tocando agora no centro da tua ansiedade. Eu não trago alívio temporário, trago transformação permanente. Você voltará a dormir em paz, porque a paz será tua companheira fiel. O que você está sentindo não é coincidência, é um chamado. Algo mais profundo te espera. Você já não se satisfaz mais com o raso, e é por isso que o desconforto aumentou. Estou tirando você da margem e te chamando para águas mais profundas. Isso pode parecer assustador, mas é nesse lugar que os grandes milagres acontecem. E você foi separado para viver o extraordinário. Basta confiar em mim, passo por passo. Eu creio no plano de Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Salmo 37, 23. Você pode até ter sido desacreditado, mas eu jamais deixei de crer em quem você é. Não importa se rotularam você com base nos seus piores momentos. Eu vejo cada instante de rendição, cada tentativa de recomeçar. E é isso que valorizo, porque não estou buscando perfeição. Estou buscando um coração disposto. E o seu, mesmo machucado, permanece disponível. É com ele que eu construo o novo. Você não está vivendo o fim, está vivendo a virada. Quando tudo parece parado, é porque estou reposicionando. Há mudanças acontecendo em níveis que os olhos naturais não captam. O que parece demora é apenas o tempo necessário para que tudo esteja no lugar certo. E quando tudo estiver pronto, será como uma avalanche de respostas. Não haverá dúvida de que fui eu, porque só eu faço da espera um campo de milagres. Tem gente que tentou te diminuir para se sentir maior, e isso feriu. Mas eu estou te ensinando que a tua grandeza não depende do olhar do outro. Ela vem de mim, e tudo o que nasce em mim é eterno. Você não precisa competir, não precisa se comparar. O que é teu está reservado. E ninguém pode ocupar o espaço que eu preparei. Você não está sendo deixado de lado, está sendo preparado em silêncio. Você tem sentido falta de algo que nem sabe nomear. É saudade de si mesmo, da leveza que tinha antes dos pesos, do brilho nos olhos que os anos foram apagando. Mas eu sou especialista em devolver o que se perdeu. Estou restaurando sua identidade, seus sonhos, sua capacidade de se alegrar com o simples. Você vai voltar a sorrir com verdade. Vai reencontrar aquilo que o tempo tentou apagar. Eu restauro a tua essência.
Tem gente que se afastou sem explicação. Isso te feriu. Mas hoje eu te mostro que alguns afastamentos foram proteção disfarçada. O que parecia abandono era livramento. O que parecia traição era redirecionamento. Eu cuido dos bastidores. Mesmo quando você não entende, eu estou trabalhando para que tudo coopere para o bem. Você vai agradecer pelo que partiu, porque o que ficou é o que te aproxima do meu propósito. Você precisa perdoar, não por causa do outro, mas por você. O perdão é a chave que abre as portas do teu próximo nível. Enquanto o coração estiver preso ao que passou, o novo não poderá florescer. Eu não te forço, eu te convido. Liberar perdão é abrir espaço para a cura. E eu sei que não é fácil, mas eu te dou graça para isso. Com o tempo, o que hoje é dor se tornará liberdade. E você sentirá o alívio de quem foi desatado. As memórias que você evita são as que mais precisam de luz. Não se esconda mais no medo de reviver o que doeu. Eu não vou permitir que você afunde de novo. Quero te guiar, passo a passo, por esse túnel emocional. E do outro lado, a vida, a cor, a leveza. O passado não define o teu valor. Ele apenas compõe o caminho até aqui. E agora eu estou fazendo novas todas as coisas, inclusive as que você achava irreversíveis. Você não é a soma dos seus erros, nem das escolhas precipitadas, nem das palavras malditas, nem dos gestos impensados. Você é a soma da minha graça em ação. E essa graça cobre, transforma, redireciona. Quando eu olho para você, vejo possibilidade. Vejo futuro, vejo alguém que mesmo quebrado ainda deseja ser inteiro. E essa vontade é tudo o que eu preciso para começar. É por ela que eu venho com cura. Há um tempo para calar, mas também há um tempo para falar. E você está entrando nesse tempo. Tempo de se posicionar com amor, de colocar limites com sabedoria, de dizer o que sente sem medo. Eu vou te dar as palavras certas. Você não será dominado pela impulsividade, nem pelo medo de confrontar. Vai saber o momento, o tom e o alcance. E tudo o que falar gerará frutos, porque estará alinhado ao céu. Você está mais forte do que pensa. E não é porque não sente dor, é porque aprendeu a caminhar mesmo com ela. Isso é coragem, isso é fé viva. Não despreze esse crescimento. Você já não reage como antes, já não se abala com o que antes te destruía. Isso é sinal de que a raiz está firme. E uma raiz firme é tudo que preciso para fazer uma árvore florescer. Você vai florescer mesmo depois de tudo o que enfrentou. O cansaço que você sente não é só físico, é espiritual. Mas eu venho com renovo, não com uma motivação passageira, mas com uma força que vem de dentro. Eu respiro sobre você agora e sopro um novo fôlego, um ar puro de esperança. Você vai se levantar com energia que não sabe de onde vem. E quando perguntarem, você vai saber, veio do céu. Porque só eu posso restaurar o que parecia esgotado. Você não foi esquecido. O céu conhece teu nome, conhece tua história, conhece tua verdade e está escrevendo agora o próximo capítulo. Um capítulo de justiça, de restituição, de colheita. Continue ouvindo, continue rendendo, porque cada palavra que chega até você carrega uma parte do que estou formando. Há mais, muito mais, e eu estou aqui, terminando em glória o que a dor um dia tentou destruir em silêncio. Você segurou firme quando tudo parecia desabar. O que te manteve de pé não foi a ausência de problemas, mas a decisão silenciosa de confiar em algo maior. Mesmo sem entender, mesmo sem ver sinais, você permaneceu. E hoje eu te afirmo, isso não foi em vão. Há uma colheita reservada para os que não recuam. Há promessas que só florescem no terreno da perseverança. Você está mais perto do que imagina de viver aquilo que por tanto tempo esperou. As estações mudam, mas a minha fidelidade permanece. O que hoje parece frio e sem cor, será em breve tempo de frutos e plenitude.
Eu transformo desertos em campos férteis. E estou fazendo isso agora, dentro de você. O que parecia estéril vai gerar vida. O que parecia seco será regado. O que era vazio será preenchido. Você vai ver o impossível tomando forma diante dos teus olhos. Não como mágica, mas como milagre. A tua entrega silenciosa tem peso no mundo espiritual. Você pensa que está sozinho quando se ajoelha em oração, mas há movimentações acontecendo cada vez que se rende com sinceridade. Nenhuma oração sincera retorna vazia. Nenhuma lágrima sincera cai sem que seja recolhida. Você está construindo algo invisível que, no tempo certo, se manifestará de forma visível. Confia. O invisível tem mais estrutura do que você imagina. Você já sentiu o peso de ser mal interpretado. Já tentou explicar sua intenção, mas mesmo assim foi julgado por ações que não refletiam o seu coração. E eu vi tudo. Eu conheço tua verdade. E é com base nessa verdade que estou escrevendo o teu próximo capítulo. Não será mais necessário se justificar. As próprias obras falarão por você. O que é verdadeiro resiste ao tempo, e a tua verdade será a tua maior defesa. Tem dores que você ainda não nomeou. São feridas antigas que voltam em forma de irritação, tristeza ou medo. Mas eu conheço cada uma. Sei exatamente de onde vem, e é nesse lugar que quero agir. Não para te expor, mas para te libertar. Você não precisa viver como se fosse normal carregar esses pesos. Há liberdade disponível. E essa liberdade começa quando você permite que eu toque no que ainda te incomoda em silêncio. Algumas respostas virão no tempo do silêncio. Há perguntas que você já nem ousa mais fazer. Mas saiba que o tempo não apaga a promessa. Ele a amadurece. Enquanto você pensa que está esperando, eu estou moldando. Não se trata de castigo, mas de preparação. E a preparação nem sempre é visível. Às vezes, parece que nada acontece, mas por dentro tudo está se alinhando. E quando chegar, será completo, não pela metade. Você achou que já tinha perdido demais para recomeçar. Mas eu sou o Deus que usa o que sobrou. O que restou depois da queda, depois do luto, depois da perda, ainda carrega o poder da vida. E é com esse pouco que vou fazer o muito. Com esses cacos que vou formar uma nova obra. Não precisa começar do zero. Eu honro o que foi construído com sinceridade. E a partir disso, farei algo novo, sem apagar tua história. Você não precisa correr para compensar o tempo. O que é teu não será tirado. Não se desgaste tentando acelerar um processo que é eterno. Cada passo que dou contigo é calculado. Cada curva tem propósito. Eu não te levo por atalhos, porque atalhos não te preparam. Te conduzo pelo caminho da permanência. E quem permanece, amadurece. E quem amadurece, colhe sem se perder. Você está no caminho certo, mesmo que pareça lento. Eu creio no plano de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Você tentou se adaptar a ambientes que não valorizavam tua essência. Quis ser aceito, mesmo que isso significasse se anular. Mas agora eu te lembro quem você é. Sua essência é preciosa demais para ser moldada por expectativas alheias. Eu te criei com uma identidade única. E quando você vive em verdade, atrai o que é genuíno. Chega de forçar permanências. O que é de verdade não exige disfarce. O medo não terá mais domínio sobre suas decisões. Ele já roubou oportunidades demais. Mas hoje você começa a enxergar com olhos espirituais. O que antes paralisava, agora se torna impulso. Estou trocando tua insegurança por confiança. Não uma confiança baseada em garantias humanas, mas na certeza de que eu estou contigo. E com essa certeza, você será capaz de fazer o que nunca pensou ser possível. Você tem sido fiel, mesmo no pouco, e é exatamente por isso que vou te confiar mais.
A fidelidade nas pequenas coisas é o termômetro da maturidade. E você amadureceu. Em silêncio, no anonimato, no escondido. Agora chegou o tempo de frutificar. E seus frutos serão visíveis, não por vaidade, mas para edificar outros. Aquilo que você aprendeu com dor, agora se transformará em sabedoria para abençoar. Tem promessas que você não ousa mais mencionar. Estão guardadas como memórias de uma fé antiga. Mas eu não esqueci. O que eu prometi não ficou no passado. Está sendo atualizado no presente. Mesmo que você tenha deixado de orar por isso, eu continuo movendo. E no tempo certo, o que era só lembrança se tornará realidade. Não houve atraso, houve preparo. E agora, tudo está se alinhando para o cumprimento. Você sente que perdeu parte de si no processo. Como se algo tivesse se quebrado e não pudesse ser recuperado. Mas eu restauro até o que parece irrecuperável. Não apenas reconstituo, mas fortaleço. Você vai perceber que, no lugar da fragilidade, agora há profundidade. E no lugar da dor, há autoridade. Porque quem passa pelo fogo comigo não sai queimado, sai purificado. E é isso que estou fazendo com você. A confusão que ronda teus pensamentos não é tua. Você está sensível a ambientes, a pessoas, a atmosferas. Mas eu te dou agora discernimento para separar o que é teu do que vem de fora. Nem todo peso que você carrega é responsabilidade sua. E quando você entende isso, começa a liberar, começa a soltar, começa a caminhar com leveza. Você não foi chamado para absorver tudo. Foi chamado para transformar. Você tem uma sabedoria que nem sempre é reconhecida. Mas eu vejo. E é essa sabedoria que vai abrir portas. Não porque você vai gritar, mas porque o fruto fala. E teus frutos estão maduros. Está chegando o tempo em que o que você carrega por dentro será visto por fora. Não por vaidade, mas por propósito. Sua história será usada como ponte, e onde houver ruína, você levará restauração. Alguns vínculos antigos estão sendo restaurados, não por nostalgia, mas porque há pendências que precisam ser resolvidas. Você aprenderá a encerrar ciclos com paz, e onde houver reconexão, haverá maturidade. Você não voltará aos mesmos lugares, sendo a mesma pessoa. Agora, há sabedoria, há equilíbrio, e onde antes havia dor, agora haverá entendimento. Eu estou te dando clareza para lidar com o passado com dignidade. O senso de insuficiência não terá mais espaço. Eu te chamei com o que você tem, e o que você tem é exatamente o que eu preciso. Pare de se comparar com quem parece mais preparado. A unção que coloquei sobre sua vida é exclusiva. E quando você aceita quem é, começa a operar no seu lugar de maior força. Você não precisa imitar, precisa fluir. E quando fluir, os resultados virão naturalmente, porque estarão alinhados à sua essência. Você será voz ativa, onde antes era apenas ouvinte. Vai aconselhar, onde antes precisava ser aconselhado. Vai liderar, onde antes era liderado. Não por orgulho, mas por propósito. Tudo o que você viveu está sendo reunido em um lugar de maturidade. E desse lugar surgirá direção para muitos. Você será a resposta sem precisar provar nada. Porque quando eu capacito, ninguém pode invalidar. E eu já te capacitei. As decepções não terão mais domínio sobre teus relacionamentos. Eu estou curando suas referências. Aqueles que falharam com você não definem o que é amor. Eu sou o padrão. E com base nisso, você vai aprender a amar de novo. Não com ingenuidade, mas com sabedoria. Vai abrir o coração sem medo. Vai se conectar com maturidade. E dessa vez será diferente. Porque será alinhado à verdade, e a verdade liberta. Você já viveu experiências que ainda não entendeu, momentos em que tudo parecia sem lógica. Mas hoje eu te digo,
Nenhum momento foi desperdiçado. Estou te mostrando que até os erros foram matéria-prima para a tua maturidade. Cada passo, mesmo os que você considera errados, te trouxe até aqui. E aqui é o início de um tempo novo, onde a consciência será tua aliada e o arrependimento tua força para recomeçar com firmeza. A sabedoria que vem do alto não grita, ela conduz. E é essa sabedoria que estou derramando sobre você agora, para lidar com os conflitos, para administrar os desafios, para discernir o invisível. Você não será mais dominado pela pressa, nem pela ansiedade. Vai agir com precisão, porque onde há presença, há paz. E essa paz vai governar tuas decisões. E onde houver paz, haverá resultado. As promessas que eu te fiz estão intactas, mesmo que o tempo tenha passado, mesmo que a fé tenha oscilado, mesmo que tudo ao redor pareça contrário. Minha palavra não volta vazia, e ela foi liberada sobre sua vida. Quando menos esperar, o que era invisível se tornará visível, e tudo o que você viveu servirá como base para o testemunho, porque não é sobre méritos, é sobre graça, e a graça te alcançou de novo. Você está sendo reposicionado. Já não pensa como antes. Já não age como antes. Porque está crescendo. E crescer dói, mas também liberta. Você vai olhar para trás e perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, houve avanço. Houve transformação. E tudo o que parecia estagnação era, na verdade, enraizamento. Agora que suas raízes estão firmes, chegou a hora de crescer para o alto. E ninguém poderá impedir. Eu estou contigo.